eu me levantei e eu disse: eu quero mais de Deus, mas onde eu vou encontrar Deus? E aí eu me lembrei que atrás da minha casa existia uma igreja protestante, mas a igreja se chamava Assembleia de Deus. Eu pensei, e eu fui para lá, e lá eu comecei a frequentar esta igreja, eu comecei a frequentar os cultos dessa igreja, e eu começava a orar pela minha mãe, a orar por ela. E um dia, enquanto eu estava em um culto, eu olhei para trás, a minha mãe estava no banco de trás, mas eu não conversava com a minha mãe. Quando acabava o culto, eu ficava lá, e a minha mãe ia embora, e eu ficava no culto mais um tempo, para não ter que ir embora junto com a minha mãe. E ela começou a frequentar os cultos, e a minha mãe começou a mudar, parou de beber, parou de se prostituir, começou a ficar em casa, começou a trabalhar de diarista, mas eu não conversava com ela. Nós não conversávamos, nós não nos amávamos, e quando nós falávamos alguma coisa, era uma briga. Aí eu já comecei a brigar com a minha mãe, eu já era adolescente, e nós começávamos a bater boca dentro de casa, mas eu ia para o culto, mas eu não amava a minha mãe. E um dia, dentro de casa, a minha mãe, ela começou a fazer faxina na casa dos outros durante o dia e a faxinar a nossa casa durante a noite. Devido a ficar acordado muitas noites esperando a minha mãe chegar, eu desenvolvi uma insônia. E eu ficava acordado até altas horas da noite. E numa dessas noites eu vi a minha mãe ali fazendo faxina e disse para ela: nossa, essa noite não consigo dormir. E ela disse: faz uma oração e você dorme. Aí eu pensei, mas qual oração que eu vou fazer? E aí a minha mãe disse: tem uns livros dentro da gaveta. E aí eu abri a gaveta e tinha um livrinho verde. E na capa deste livro estava escrito: Mãe, Rainha, Vencedora, 3 vezes Admirável, de Schoenstatt. Eu peguei este livrinho, fui para o quarto, deitei na cama, abri a contracapa e li. Eu não rezei, apenas li a oração que estava ali. E eu apaguei, adormeci. Acordei com o sol na minha cara. Os olhos doíam com a luz do sol. Eu entreabri os olhos, e quando eu entreabri os meus olhos, havia ali sentada na minha cama uma moça. E ela estava de vestido branco, e ela estava com um véu sobre o seu cabelo, e o seu cabelo de lado naquele véu. Da maneira que ela estava sentada, quase que de costas para mim, ela olhou para mim e sorriu. Quem é essa moça? O que ela está fazendo aqui? Mas eu vi aquela moça tão bonita, sorrindo para mim, e me encheu de tanta paz, que eu adormeci novamente. E quando eu acordei como que num susto, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu vi uma moça sentada na minha cama. E eu dei um salto da cama e corri e fui falar com a minha mãe. Eu vi uma moça sentada ali na minha cama. E a minha mãe disse: deve ser um anjo. E aí eu fui para a igreja e falei com o pastor: eu vi uma moça sentada na minha cama. Ela sorriu para mim. E o pastor disse: de duas uma, ou um anjo ou um demônio. Aí eu disse: não pode ser o demônio, porque eu senti muita paz. Era muito bonita, sorria, e eu adormeci novamente. Ele disse: então é um anjo. E eu guardei aquilo no meu coração. Mas a partir desse dia, meus irmãos, eu comecei a sentir um desejo muito grande de procurar a minha avó, mãe do meu pai. E eu fui procurar a minha avó, mãe do meu pai. E ela me recebeu com muita alegria. E ela disse para mim: meu filho, sai daquele bairro.
daquela condição, vem morar aqui conosco, nosso bairro é melhor, nós vamos te dar o que você precisa, a escola é aqui pertinho. E quando eu cheguei na casa da minha avó, eu via que toda noite minha avó sentava na poltrona e começava a contar bolinha. E eu pensei comigo, eu sei por que Deus quis que eu morasse com minha avó, para converter a minha avó. E aí eu dizia para minha avó todos os dias: vó, a senhora tem que quebrar essas imagens, parar de contar essas bolinhas, sair da igreja católica e aceitar Jesus. Assim, e a minha avó dizia para mim: eu nasci católica e vou morrer católica. E quando minha avó estava lá acamada, porque ela teve um AVC, eu chegava para minha avó e dizia: vó, a sua vida está assim, porque a senhora precisa aceitar Jesus, largar essas imagens, largar a igreja católica e aceitar Jesus. E a minha avó, mesmo acamada, com dificuldade de falar, ela dizia: eu nasci católica e vou morrer católica. Um dia eu dizia: vó, larga essa igreja católica, a senhora doente, acamada, e ainda assim quer rezar essa tal de Ave Maria. E a minha avó dizia: meu filho, eu nasci católica e eu vou morrer católica. Um dia, meus irmãos, o pastor da igreja disse: vamos fazer um propósito de oração. 3 momentos de oração, um de manhã, um de tarde e um à noite. E aí nós fomos fazer este propósito de oração. Eu entrava para o quarto lá na casa da minha avó, ajoelhava aos pés da cama e fez a primeira oração da manhã. E o Espírito Santo falou comigo: assim como Jesus visitou a casa de Zaqueu, Ele vai visitar esta casa, não só esta, mas toda a geração da sua família. Levanta e diga para a sua avó. Eu me levantei, fui até a minha avó e disse: vó, eu estava orando e o Espírito Santo disse que Jesus ia visitar a nossa casa como visitou a casa de Zaqueu. Aí minha avó deu uma risadinha, aí eu disse assim: não ria disso, vó, porque oração de crente tem poder. E eu dizia: vó, se o Espírito Santo diz que Jesus vai visitar a nossa casa, Ele vai visitar a nossa casa. Quando foi por volta das 15 horas, bateu no portão. E aí a minha avó disse: Pablo está batendo no portão, vai ver Jesus. Aí eu disse: a senhora vai ver que é Jesus, e Jesus vai entrar aqui e vai transformar esta família. E aí eu fui até o portão e abri o portão. E quando eu abri aquele portão, era uma senhorinha vestida de branco e disse: a paz de Jesus, o amor de Maria, eu sou ministra da Eucaristia e vim trazer Jesus. Aquela ministra da Eucaristia entrou e ela começou a fazer o culto da palavra e dava comunhão para minha avó. Minha avó recebeu a Eucaristia e depois, quando eu saí e levei a ministra até o portão, eu voltei. Minha avó estava com um sorriso banguela desse tamanho, olhando para mim, dizendo: Jesus veio mesmo. E aí, meus irmãos, aquela ministra ia toda semana e ela olhava para mim e falava: jovem, vamos para a igreja, vamos para o grupo de oração. E eu dizia: ah, sim, um dia eu vou lá, mas eu nunca ia. Ela me convidava toda semana, eu vou lá, e eu nunca ia. E um dia, meus irmãos, andando pelas ruas do bairro, eu passei na porta da igreja São José Operário, no bairro Nova Cidade, lá em Sete Lagoas. Aí eu cheguei e olhei na porta. E quando eu coloquei o rosto na porta da igreja, tinha um grupinho reunido lá na frente. Foi só eu chegar na porta para olhar dentro da igreja, já pensando em voltar atrás, um rapaz me viu, levantou e fez assim para mim, me chamando. Aí eu disse: aí ele: vem, chega mais. Aí eu cheguei, ele puxou uma cadeira e falou: senta. Eu sentei. Aí ele pegou um caderno, colocou no meu colo e falou: coloca seu nome. Eu coloquei o meu nome. Aí ele disse: seja bem-vindo à reunião de coroinhas, hoje é a nossa primeira reunião. Eu fiquei ali sentado. Eu era muito tímido, porque para falar assim em pregação eu consigo falar por graça do Espírito Santo, mas pessoalmente, depois que acabar a pregação, vocês vierem conversar comigo, vocês vão ver que eu vou esconder. Eu fiquei ali sentado e não sabia o que dizer, e eu pensei: vou ficar até o final, quando acabar eu vou embora e nunca mais volto. Mas no final ele disse: gente, vamos fazer a escala dos coroinhas, vamos escalar 2 coroinhas experientes e um novato, e apontou para mim.
e colocou meu nome na escala. Eu fui embora para casa mudo, não consegui dar uma palavra e cheguei em casa e fiquei andando de um lado para o outro pensando o que eu ia fazer da minha vida. Se eu não fosse, ele ia falar com minha avó que eu fui na igreja católica e ainda fui na reunião de coroinha e estava escalado. Mas se eu for, eu não sei o que fazer ali, mas eu fui. Domingo de manhã estava eu lá, protestante vestido de coroinha. E eu falei, o que eu faço? Os coroinhas disseram, tudo que a gente fazer, você faz. Eles andavam, eu andava. Eles sentavam, eu sentava. Eles iam no banheiro, eu ia atrás. Naquela missa, que a providência de Deus quis me colocar, depois da comunhão, eu sentado ali, olhei para dentro da sacristia e vi que os ministros pegavam os vasos sagrados, com a hóstia consagrada, levava para o cantinho, acendia uma vela, purificava cada um daqueles vasos, colocava dentro de um só e levava para o sacrário. E eu pensei, na igreja que eu frequento, tem a Santa Ceia, mas o restinho que fica no copo é jogado no lixo. Como que pode ser sagrado e comunhão com o corpo e sangue do Senhor, algo que depois é jogado no lixo? Isso colocou uma pulga atrás da minha orelha. E eu comecei agora a ficar em dúvidas. E eu comecei agora a querer colocar um sacrário na igreja protestante. E aí, meus irmãos, liguei para o pastor e disse, eu tive uma ideia, não pode jogar fora. O restinho que sobrar, a gente coloca dentro de uma caixinha na igreja. E aí o pastor disse, mas não tem sentido, porque é só um símbolo, não é o corpo e sangue de Jesus. Mas aí, meus irmãos, eu fui lá na Bíblia e li a Bíblia. E lá eles ensinavam que tudo tinha que estar na Bíblia. E quando eu li na Bíblia, o Senhor disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu fui para casa. A ministra da Eucaristia foi lá mais uma vez e eu falei, eu quero tirar uma dúvida. Aquela coisinha branca que vocês comem lá na igreja, é ou não é o corpo e sangue de Jesus? E ela disse, é. Aí eu falei, eu tenho mais uma dúvida. Ela disse, jovem, você tem muitas dúvidas, vai lá na minha casa. Eu fui na casa dela, quando eu cheguei, estava uma pilha de livro em cima da mesa e ela sentada me esperando. Ela tirou todas as minhas dúvidas. E a partir daquele dia eu decidi ser católico, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostava de ser coroinha, eu gostava da igreja, mas eu tinha um pé atrás com quem, gente? Com Nossa Senhora. Quando eu via qualquer devoção a Nossa Senhora, eu pensava, aí exagerou. Se eu via uma imagem de Nossa Senhora, então, de jeito nenhum. Na missa o padre falava, vamos cantar a consagração a Nossa Senhora. Todo mundo se voltava para a imagem de Nossa Senhora para cantar a consagração. Eu cruzava os braços e ficava assim. E aí um dia a ministra me chamou e disse, Pablo, nós estávamos orando na intercessão do grupo de oração. E Deus me falou uma coisa para te dizer. Deus diz que você tem dificuldade de amar Nossa Senhora. E essa dificuldade que você tem é porque você precisa perdoar a sua mãe. E quando você não perdoar a sua mãe, você não vai conseguir amar Nossa Senhora. Porque todas aquelas pessoas que têm problema com Nossa Senhora, pode conferir, tem problema com a mãe. E aí, meus irmãos, eu tive que ir até a minha mãe. Cheguei na casa onde minha mãe estava trabalhando, muito tímido, tremendo, suando de vergonha. Sentei no sofá, minha mãe estava faxinando a casa. Eu disse, mãe, eu tenho que conversar com a senhora. Ela disse, diga. Aí minha mãe, você lembra que a senhora batia na gente, que um dia a senhora bateu assim, desse jeito? Ela disse, lembro. Aí eu disse, eu te perdoo. E a minha mãe começou a ficar sem graça. Ela parou de fazer o trabalho dela e virou para mim. E eu comecei a dizer tudo. Mãe, você se lembra que você prostituía dentro da nossa casa? Lembro. Mãe, eu te perdoo. Você se lembra que você chegava alcoolizada e era assim, acontecia dessa forma? Ela disse, lembro, eu te perdoo. E a minha mãe começou a chorar copiosamente. Nós nos abraçamos. Naquele dia eu perdoei a minha mãe. Naquele dia eu amei a minha mãe. Eu fui para casa. E quando eu estava em casa, eu estava limpando a estante da minha avó. Esbarrei numa imagem de Nossa Senhora que a minha avó tinha, meus irmãos. Que ela ganhou lá no casamento dela. Uma imagem de porcelana. Aquela imagem espatifou no chão. E de dentro daquela imagem saltou um papelzinho amarelo.
Eu peguei aquele papelzinho no chão, entre os cacos da imagem, abri aquele papelzinho e estava escrito assim, com a letra do meu avô: Nossa Senhora, eu te agradeço por todas as bênçãos que a Senhora derrama sobre a nossa vida, mas uma coisa só eu te peço, que um dia o nosso neto Pablo venha morar conosco. E naquele dia, meus irmãos, aleluia, pode aplaudir. Naquele dia que eu vi aquela oração que estava escrita há tanto tempo dentro daquela imagem, eu me lembrei que Nossa Senhora sentou na minha cama, sorriu para mim e disse, no meu interior, aquele sorriso de Nossa Senhora dizia: vai ficar tudo bem. Ela estava me conduzindo para o filho dela, ela estava me conduzindo para a verdadeira fé, para a Igreja Católica. E hoje, com a graça de Deus, católico, escravo da Virgem Maria. E mais que isso, meus irmãos, o Senhor me deu, através de Nossa Senhora, desta cura materna, deste sorriso de Nossa Senhora, uma graça, a graça da cura interior. Eu fui capaz de amar quem não me amou. Eu fui capaz de construir uma vida que eu não tive, uma família que eu não tive. Hoje, eu sento para fazer as refeições com minha esposa e meus 5 filhos. E eu olho para aquela mesa e eu penso, eu nunca tive isso. Como que Deus me deu isso? Eu sou capaz de amar os meus filhos. Eu sou capaz de amar a minha esposa. Capaz de perdoar a minha mãe. Capaz de perdoar o meu pai, que sofreu de alcoolismo. E no ano passado, totalmente embriagado com problemas, com tremuras por causa do álcool, acolhi ele dentro de casa, da comunidade, cuidei dele, coloquei ele na clínica de recuperação, e agora ele está recuperado, trabalhando para a honra e glória do Senhor. Dei comida para ele na boca, para quem nunca me deu nada. Vesti roupa no meu pai, porque ele tremia por causa da crise de abstinência, para quem nunca me vestiu roupa. Deixa eu dizer para você uma coisa para nós terminarmos. A cura interior não é você esquecer o seu passado, não é você esquecer as suas feridas, não é você ter uma amnésia e esquecer a sua história, mas é se reconciliar com a sua história, é ser capaz de amar apesar da sua história, é ser capaz de dar aquilo que você não recebeu de ninguém. A cura interior, meus irmãos, é você ser capaz de viver, você é capaz de amar, você é capaz de ser, você é capaz de se entregar, você é capaz de ser o homem que você não teve como referência dentro de casa, você é capaz de ser para os seus filhos o pai que você nunca teve na sua vida. A cura interior é aquilo que Deus faz de dentro para fora. Mas como Jesus, meus irmãos, que cada vez que ele era ferido, das suas feridas saíam misericórdia. Cada vez que ele era ferido, das suas feridas saíam perdão. Cada vez que ele era ferido, da sua ferida saía amor. Deus vai fazer nessa noite que das tuas feridas seja capaz de sair amor, perdão. Olhe para Nossa Senhora aí no seu íntimo. Imagine Nossa Senhora diante de você e o sorriso de Nossa Senhora. E olhando para este rosto, para este sorriso, diga: em nome de Jesus, eu digo o seu nome, perdoo a minha mãe por todas as vezes que ela não soube amar, porque ela também não aprendeu a amar, porque ela também é humana, porque ela também tem feridas, porque ela também tem traumas. E eu peço agora que o Senhor cure as minhas feridas, os traumas, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, você possa trazer agora ao seu coração a imagem da sua mãe, da maneira que ela era, se ela não estiver mais aqui, da maneira que ela está, ou da maneira que você deixou ela em casa quando você veio para cá.
e você possa se recordar da sua infância. Quantas coisas talvez poderiam ter sido diferentes aos seus olhos, porque nós temos o pensamento egoísta de achar que as coisas têm que ser do nosso jeito, e esquecemos que a nossa mãe tem uma história, um passado. Eu me esqueci que a minha mãe tinha uma mãe que expulsou ela de casa por causa de namorado. Eu esqueci que a minha mãe tinha uma mãe que aos 13 anos de idade mandou ela para outra cidade trabalhar na casa de família. E minha mãe foi abusada e contou para a mãe dela, e a mãe dela fez ela voltar para o serviço. Eu me esqueci que a minha mãe também não era capaz de dar o que ela não teve. Mas você é, a partir do encontro com o Senhor, do amor que você recebe de Nossa Senhora, você é capaz de amar